Olá, paz seja convosco, tudo bem com vocês? Antes de qualquer coisa, se você gostar do vídeo, deixe um joinha. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho. Eu quero falar para você, aliás, para quem não me conhece, meu nome é Ronaldo Carniello, ok? Eu quero ler um texto da Palavra de Deus que está em 1 Coríntios capítulo 13, verso 6, que diz o seguinte: não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Por que eu estou lendo esse texto? Esse texto Paulo fala para o povo de Coríntios, falando sobre o amor. E dentre o amor, a base dele está esse contexto, né? Então, quem diz que ama, não pode se alegrar com a injustiça e tem que se regozijar com a verdade. O que nós temos visto no tempo presente são muitas coisas acontecendo, onde dizem combater fake news, que é a palavra da moda hoje. E para quem não sabe, o termo fake news foi propagado, iniciado pelo Donald Trump, porque na sua campanha presidencial, a CNN, que odeia ele, começou a fazer algumas colocações e ele começou a apontar fake news, ou seja, mentira, notícia falsa, você está mentindo, você está mentindo. Então, se você parar para pensar, quem mais pratica a fake news são as grandes mídias. E aqui você pode ver tantas coisas, como por exemplo ontem, falaram que uma residência do presidente, o G1, estava sendo alvo de busca e apreensão, sendo que na verdade a residência era em frente a uma propriedade dele, que não tinha nada a ver, não houve busca e apreensão na casa dele. Então, por que eu estou dizendo tudo isso? Porque as nossas liberdades, ela já está em frangalhos em função dessa pandemia. Mas agora ela foi para um estágio um pouco pior. Por quê? Na minha opinião, nós estamos vivendo uma ditadura de toga. Veja, eu não concordo com as práticas dessa Sarah Winter. Até ela se excedeu no momento de emoção, ela chamou para o soco o presidente do STF. Não concordo com isso. Ela até fez algumas manifestações, até bobas, mas depois ela explicou que é em função dos 300 de Gideões, por isso os 300 do Brasil. E aí depois eu fiquei sabendo, foi noticiado de que o STF foi atacado, depois eu fiquei sabendo que na verdade isso não é que ele foi atacado, é que houve um culto praticamente, acho que em frente ou do lado, lateralmente ao STF, e ao final do culto, o pastor soltou fogos como forma de gratidão, louvor a Deus, e aí uma pessoa se aproveitou desse momento e, vendo esses fogos, começou a falar, que você até sabe aí, deve ter visto os vídeos, ele até chegou a ser preso, né? Nós vimos dois manifestantes que foram à porta do prédio do Alexandre de Moraes, e eles foram presos. E foram presos assim em tempo recorde, porque o Alexandre de Moraes determinou a prisão, foi aberto o boletim, eles ficaram presos, depois foram soltos, depois foram presos novamente, estão presos até hoje. A Sarah Winter hoje teve o seu pedido de prisão temporária prorrogado por mais 5 dias. Aí nós vemos o ministro, o ex-ministro agora, Arthur Weintraub, que foi pego numa fala numa reunião, vamos dizer assim, particular, porque era entre os ministros e o presidente, e o ex-ministro Sérgio Moro pediu para que fosse colocada na íntegra, sendo que tinha assuntos delicados, e o presidente ainda falou, coloca só a minha fala, mas ele pediu não, coloca a fala toda, expôs o ministro, diante de uma opinião forte, mas era uma opinião dele. Então o que está acontecendo hoje, eu quero que você perceba, são coisas sutis. Combate a fake news. Mas o que é fake news? Uma notícia falsa. Como é que se combate uma notícia falsa? Com a notícia verdadeira. E aí você desmascara a pessoa. E aí você instrui, não, olha, não é bem assim. Hoje mesmo me marcaram numa postagem, eu falei, olha, isso é fake news. Isso não aconteceu, isso é de outra época, não é de agora. Então a gente tem que ter, é óbvio que você tem que buscar, só que veja bem, se a gente parar para pensar, nós, quem é mais antigo sabe da escola base, quem mais pratica fake news nesse país é a grande mídia. E o problema é que a grande mídia hoje, ela não faz jornalismo.
ela faz o quê? Como eu sempre digo, a imprensa brasileira é a própria fake news. E a imprensa brasileira, ela não faz jornalismo, ela faz ativismo político. Porque o que está acontecendo é que as pessoas estão sendo criminalizadas por sua opinião. E aí a gente vê pessoas que têm foro privilegiado, não que eu concorde com isso, mas tem, que tiveram mandado de busca e apreensão nas suas casas, foram intimadas, sem processo formal, sem inquérito, sem saber o porquê, sem nenhuma base. E tiveram os seus sigilos bancários quebrados. Então o que eu quero que você pense é que se fazem isso com o ministro de Estado, se fazem isso com um deputado federal e um senador inclusive, por que não fará conosco amanhã? E assim, dentro do contexto que eu vejo, e aqui eu não quero dizer direita e esquerda, mas basicamente o que está sendo feito é criminalizar o conservadorismo nesse país. E via de regra, o cristão ele é um conservador. E aí, antes de continuar, as pessoas, eu sei que alguns cristãos vão dizer assim, mas você não é cientista político, como é que você quer falar de política? Eu não sou, mas sou um cidadão, sou um ser humano, eu vejo o dia a dia, política envolve a nossa vida. Então eu quero citar para você uma frase de Charles Spurgeon, que é conhecido como o príncipe dos pregadores, que ele diz o seguinte: só os tolos acreditam que a política e religião não se discutem. Por isso os ladrões permanecem no poder e os falsos profetas continuam a pregar. Então, nós temos que discutir sim. Eu cresci no meio evangélico acreditando que nós não temos que nos envolvermos, que política não tem nada a ver. É óbvio que o cristianismo, o nosso reino não é desse mundo, mas nós somos cidadãos desse mundo ainda. Nós vivemos aqui. Somos influenciados pelas decisões que se tomam aqui. E se você for falar, a ideologia, o cristianismo está acima de ideologias. Isso é óbvio, eu não estou discutindo isso, mas eu tenho que entender o contexto que eu estou inserido. Paulo, quando foi preso em Filipe, ele foi açoitado, e quando foram soltá-lo, ele falou: peraí, eu sou um cidadão romano, e ele, como cidadão romano, tinha que ter tido um processo formal, com uma acusação formal, uma posterior condenação, para que aí sim ele fosse condenado, e nada disso aconteceu. Então ele requereu os seus direitos. Nós temos que entender isso, que como cidadãos nós temos direitos. Então quando eu olho essas coisas e vejo isso se normatizar, não podemos aceitar. Porque se você pegar uma fala como a do José Dirceu, ele disse o seguinte: nós tomaremos o poder, que é diferente de ganhar a eleição. Tudo que acontece hoje é judicializado pela esquerda. É mandado um projeto para a Câmara, é feita uma coisa, é colocada uma pauta, eles vão no STF. Aí o STF barra. Eles vão no STF, o STF barra. Quem está governando esse país, apesar de ter sido eleito, não é o presidente Bolsonaro. É a esquerda através do STF. E o STF está impondo uma ditadura, porque muitas dessas pessoas que são ridicularizadas na televisão, colocadas como blogueiros, que têm os seus canais e assim por diante, eles estão no inquérito simplesmente porque colocaram uma hashtag STF Vergonha Nacional. E qual é o crime disso? Isso é uma opinião. E o próprio ministro falou: quem não quer ser criticado não se coloca para a vida pública. Mas o que eu quero dizer com tudo isso é que hoje são eles, amanhã seremos nós. Porque nós, se estão criminalizando o conservadorismo, via de regra vão nos criminalizar também, porque via de regra o cristão ele é um conservador. E aí você vai dizer assim: não tem nada a ver. Olha o que aconteceu no Chile, pesquise. As igrejas foram alvos de manifestações, igrejas quebradas, destruídas. E hoje há um processo que está acontecendo, estude por favor, em que a China cooptou todos os governadores, porque eles querem os consórcios de governadores. Isso nunca existiu. E é meio que um governo paralelo, um contraponto ao Bolsonaro, oposição sim, mas criar um governo paralelo não. E isso aconteceu nos Estados Unidos. Mike Pompeo ele denunciou isso, ele falou: olha, vieram aqui, tentaram cooptar os nossos governadores, não conseguiram, foram os deputados. E esse
embaixador que está hoje aqui no Brasil, ele esteve na época das grandes manifestações do Chile, foi para a Argentina na época da eleição e hoje ele está aqui. E passando pito em tudo quanto é coisa. Mas o meu foco central é a questão da liberdade. É a questão da liberdade. E nós temos como compromisso histórico, compromisso com a palavra de Deus, nós temos que lutar pela liberdade das pessoas. E aí, eu quero ler um texto de um pastor alemão que viveu na época do nazismo, que ele diz o seguinte, o nome dele é Martin Niemöller. Ele diz o seguinte, quando os nazistas vieram buscar os comunistas, eu fiquei em silêncio, eu não era comunista. Quando eles prenderam os sociais-democratas, eu fiquei em silêncio, eu não era um social-democrata. Quando eles vieram buscar os sindicalistas, eu não disse nada, e não, eu não era um sindicalista. Quando eles vieram buscar os judeus, eu fiquei em silêncio, eu não era um judeu. Quando eles vieram me buscar, já não havia mais ninguém que pudesse protestar. Isso pode acontecer conosco. E nós temos que nos posicionarmos. Nós colocamos esse homem na presidência. Nós sabemos disso. Há os seus erros, se o filho dele cometeu erro, que pague e assim por diante. Mas hoje eu percebo que a gente está num ponto de tensão e nós temos que lutar pela nossa liberdade. Não é uma defesa necessariamente a pessoa dele, mas é uma defesa à liberdade individual, à liberdade das pessoas. Nós temos que começar a entender o contexto daquilo que nós estamos vivendo. Porque, como eu disse anteriormente, amanhã são eles, hoje são eles, amanhã poderemos ser nós. Porque se fazem o que fazem e estão fazendo com essas pessoas, o que não dirá conosco? Esse Arthur Weintraub, ele teve uma fala pincelada, exposta em público e está sendo criminalizado. Há um inquérito sobre ele, um inquérito criminal. Ele pode ser preso por isso. Hoje, ele tem a oportunidade de trabalhar num banco no exterior. E um deputado e um senador do PT, deputado do PT e um senador da Rede, pediram a busca e apreensão do seu passaporte. Nós estamos vivendo um estado policialesco. E isso é muito perigoso. Estão instrumentalizando a Polícia Federal para caçar as liberdades e a liberdade do pensamento. Querem calar vozes. E nós temos que lutar contra isso. Eu não quero que você acredite em mim. Pesquise. Vá atrás de informações. Que você vai entender o que eu estou te dizendo. Mas se posicione. Que nós, pastores, nos posicionemos. Que a gente não seja levado pela história, mas que a gente faça parte dessa história. E que a gente faça a diferença também. Que a gente influencie a sociedade de uma maneira positiva, mas tendo isso como base. O amor, ele não se alegra com a injustiça, mas ele regozija-se com a verdade. A verdade. E uma vez eu falei para um amigo meu, ele estava numa situação difícil, eu falei, você está mentindo? Ele falou, não. Eu falei, olha, fique em paz, porque quem está com a verdade, nada é contra a verdade. Essa é a nossa base, essa é a nossa segurança. Tá bom? Deus abençoe vocês.